Fala pessoal, beleza com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo com processo de pintura. Dessa vez a gente vai fazer a pintura do Snake de Metal Gear. Snake, answer me! Snake! Snake! Exclusivo aí do Thiago da Sublime Skins. Essa peça tá insana, muito linda. Eu vou trazer o passo a passo de como eu fiz para chegar no resultado final dessa peça. Lembrando que não é nenhum tutorial, nenhum guia, mas se você quiser usar ele como referência, fica à vontade. Se gostar do vídeo, deixa o like, se você se inscreva no canal e bora pro passo a passo então. Essa peça eu comecei diferente, eu comecei pela head do Snake, tentando fazer um aspecto mais realista para ela. Então para isso eu comecei aplicando o tom base com areia, e depois a gente vai fazendo transições entre o wash vermelho, o wash amarelo, o wash azul, o wash marrom, de acordo com a peça que você está usando como referência, de acordo com a sua referência, digamos assim, né? Eu estudei alguns modelos e aqui eu usei, bem dizer, o vermelho, o amarelo, o azul e o marrom. Estou fazendo as transições ali, as transações entre um e outro ali, até chegar no resultado que eu desejo. Depois disso, fazer a pintura da faixa, da testa dele, tapa-olho, a barba e o cabelo, para ver se o tom de pele ficou legal e perto do que a gente queria realmente. E realmente eu gostei do resultado, tanto que essa head, só a head, levou aproximadamente 1 hora a 1h30 para ser pintada, só a head, galera. Mas o resultado ficou sensacional. Detalhezinhos na barba, fazendo a aplicação do marrom. Depois a gente vem fazendo uns fiozinhos ali com o amarelo ocre e com um marrom mais escuro para fazer degradê de efeitos de fios ali. Querendo ou não, ela tem uma textura, mas eu quis fazer algo diferenciado nessa head. Pintura do cabelo, seguimos no mesmo padrão, porém eu fiz a aplicação do marrom um pouco mais escuro. Depois eu fiz um dry brush com um marrom mais claro. Partindo agora para a base, eu queria um aspecto bem realista de lama e eu vou dizer que eu tentei fazer uma coisa aqui e gostei do resultado. Eu fiz a mistura de um marrom, o marrom escuro com o preto, e ficou um marrom bem mais escurão, vocês podem ver, ele ficou puxado para o preto. Apliquei em toda a base, depois eu vim com um marrom claro da Acrylex normal, fazendo demarcações em alguns pontos onde ficam mais lama molhada, digamos assim, onde fica a lama mais para cima, mais viva. Aplicação de um dry brush com o amarelo ocre em toda a parte da peça de textura, digamos assim, onde fica a terra, a lama mais seca, tanto na base lateral esquerda quanto na direita. Depois disso eu venho com um marrom um pouco mais diluído, fazendo aplicação em alguns pontos estratégicos, onde tem a lama fica mais molhada, digamos assim, onde tem as marcas do pé do Snake, que são 2 poças, e um pouco onde passou mais o Jeep. E para finalizar eu faço a aplicação do dry brush novamente com amarelo ocre. Para dar um aspecto bem legal, eu passei verniz brilhoso em toda a base, bem dizer ali, e depois eu passei verniz vitral só nas poças de lama. Já para as pedras, eu queria um aspecto bem legal, aquelas pedras de rio. Então eu fiz a aplicação de uma areia com uma mistura de um pouco de vermelho, pode ver que ele ficou meio avermelhado. Depois eu fui aplicando o vermelho em alguns pontos estratégicos, mais nas quinas. E depois eu venho com o amarelo em algumas partes do meio das pedras. E vou aplicando um verde meio mais aleatório. Eu procurei umas fotos de pedras de rio na internet e fui tentando replicar aquilo ali. E para finalizar eu venho aplicando um wash preto e um wash marrom intercalando ali para poder fazer uma transição de cores. E realmente eu gostei do aspecto que ficou essa peça. Agora vamos à caixa de munições. Essa peça aqui tem um segredinho que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Aqui eu faço aplicação com um verde normal nela, aplicação de todo o verde com aerógrafo por toda a caixa, não tem muito segredo. Eu vou fazer o dry brush com um verde maçã, faço um verde maçã um pouco mais molhado no dry brush, assim, para o verde original ficar só mais nas ranhuras e fissuras. E depois eu vou fazer um dry brush mais seco com o amarelo, porque querendo ou não, o amarelo ele traz mais vida no verde, ele realmente consegue clarear o verde melhor do que o branco. Agora a gente vai fazer a aplicação do wash preto, para dar um aspecto de envelhecido, porque querendo ou não, essa peça ela tá como se fosse uma floresta, digamos assim, porque tem a parte de lama ali, então já dá um tempinho que ela tá ali. E para finalizar aqui eu faço mais um dry brush com um amarelo bem seco por cima, mesmo para finalizar de vez essa caixa. Depois disso a gente entra em detalhes ali, que são as partes metálicas, né? Aqui para essa parte eu vou usar a cor alumínio da Talento. Ela é uma tinta um pouco mais diluída, ela é própria para aerógrafo, então eu vou usar aqui com o pincelzinho ali, fazer a marcação das cantoneiras, dos parafusos, tudo que contém metal nessa caixa. Eu vou fazer a aplicação desse alumínio e depois para finalizar eu vou aplicar mais um wash preto em cima dessas partes ali, porque querendo ou não, não faz sentido ser uma caixa velha com uma parte de metal nova, digamos assim, né? Então a gente faz a aplicação desse wash ali para ficar bem top.
e no finalzinho do vídeo eu vou te mostrar o segredinho que eu vou dar nessa caixa. Agora partindo pro Snake, aplicação do preto basicão para fazer a pintura das botas. Aqui não tem muito segredo, a bota dele é preta, mas eu fiz a aplicação de todo preto. Fiz um dry brushzinho ali com um branco bem de leve, mas só para dar umas nuances assim, onde pega mais luz na bota dele. Depois de fazer essa aplicação com o dry brush, eu venho novamente com um wash preto para dar uma escurecida. Ele só para criar um tom de cinza, digamos assim, um aspecto mais desgastado na bota, né? Então fica algo bem legal. E vou dar um aspecto de lama, como a base dele é de lama, eu peguei o marrom normal da Acrylex, fiz a aplicação em toda ela por baixo assim, com o aerógrafo, bem espaçado para ficar um aspecto sujeira. E depois o que eu fiz? Eu peguei e molhei o pincel na tinta marrom, bem aguada, e fui jateando o aerógrafo para poder respingar e fazer respingos nessa bota, para dar um aspecto de que ele estava andando na lama e foi respingando e sujando a bota. Já para a pintura da roupa do Snake, eu peguei o verde normal, o verde, acho que é verde mesmo, da Acrylex, pinguei umas 2 gotinhas de preto ali dentro para dar uma escurecida dele bem de leve e fiz a aplicação como base dessa peça. Fiquei esse verde, pode ver que ele é um verde um pouco mais escuro, tá fazendo um verde folha já, digamos assim. Depois disso eu vim com um dry brush com o pincel branco, com a tinta branca, pincelzinho bem seco para poder fazer a parte de desgaste da roupa, digamos assim, né? Essa roupa tem algumas texturas, algumas partes rasgadas ali, então eu quis trazer um pouco mais de vida para essa parte dessa roupa. E depois que eu fiz a aplicação desse dry brush, eu vou vir com o wash, vou pegar aquele verde ali, o verde que eu criei, vou diluir com um pouco de água e vou fazer a aplicação em toda a peça novamente, para que aquele desgaste não fique branco, mas ele fique esverdeado, como se o verde tivesse desgastado realmente. Depois disso, eu vou usar o verde maçã e fazer uma aplicação de cima para baixo, ele bem diluído ali, quase a ponto de wash, mas não wash, e faço a aplicação de cima para baixo nos pontos de luz. E depois eu venho com o wash preto e faço a aplicação de baixo para cima, criando assim 3 transições do mesmo verde, para ficar uma nuance bem bonita ali, criando luz, meio e sombra nessa peça. Para fazer a aplicação e pintura das partes pretas ali, eu estou usando o nanquim da Acrylex. Eu gosto do nanquim pelo fato dele ser bem tranquilo, bem líquido, e ele tem uma pigmentação muito boa, uma passada ele já resolve bastante. E já para as partes metálicas ali, agora eu vou usar a linha Chrome Metals, que é a Chrome da GSW. Eu vou usar o cromado aqui, que ele dá um aspecto, ele dá um reflexo bem bonito realmente. Então toda a parte cromada vou fazer a aplicação com essa tinta. Essa tinta ela é a base de álcool, então por isso talvez ela dê um aspecto mais bonito para a peça. Voltando para a parte superior ali, as mangas do braço do Snake são pretos também. Vou deixar ele pretão, usando o nanquim preto, e querendo ou não, se olhar nas fotos de referência ele é todo preto, chapado ali, não tem muito o que fazer. E parte de cinto também, né? A gente fez a aplicação do preto, bem dizer agora por completo. Os braços, cintos e fechou tudo. E também, não esquecendo agora o suspensório. Então, fechou 100% o que tinha de preto nessa peça. Já para os acessórios do Snake, são pretos também, né? Eu resolvi aplicar com aerógrafo e usar o preto da Acrylex normal. Como crendo que são bastante coisa e tem textura, envolve textura para não ter perca de qualidade, a aplicação com aerógrafo ajuda bastante, porque a tinta fica bem diluída, entra em todos os cantos que precisa entrar e fica algo bem bonito, mais uniforme. Então, mochila, pochete, coldre, cantil, luvas, arma, tudo com aerógrafo e o Acrylex preto. Aí no rifle e nas bolsas agora eu vou dar um desgaste com um dry brush branco. Vou fazer esse desgaste para fazer umas nuances, digamos assim, como eu já falei anteriormente. E depois que eu fazer esse dry brush com o branco, eu vou fazer a aplicação do washzinho preto por cima para não ficar aquele branco chapado. Essa parte eu não gravei no vídeo, eu acabei esquecendo de gravar. E acabei esquecendo de gravar também a parte da base que eu achei interessante, que eu usei ali, que no meio dela ela tem um riacho. Então esse riacho eu fiz a impressão dele com a resina clear, passei um verniz para deixar bem transparente e eu cortei um papel e colei de baixo para cima para representar pedras que tem embaixo da peça. Então isso ficou bem bacana. E agora o segredinho da caixa. Eu usei a silhuete para cortar um decalque para fazer a pintura bem bacana daquela caixa de munições ali. Eu fiz com a fonte do jogo mesmo, US Army Metal Gear Delta. Fiz o decalque com um papel adesivo, bem dizer, transparente. Aí a silhuete cortou para mim, eu colei ele na caixa. Depois eu vim com a esponjinha, molhava a esponja na tinta branca e ia batendo por cima bem de leve, bem sequinho. E fui fazendo isso gradativamente.
Depois eu peguei e tirei esse decalque de cima e ficou esse o resultado insano dessa caixa do Metal Gear. E fiquem agora com o resultado final dessa peça, que realmente eu gostei demais de pintar, galera. Esse Snake ficou brabo demais, ele tá na escala 1/6, tá com aproximadamente 31, 32 centímetros de altura, e olha essa base como ficou linda, com o aspecto de lama, aquele riacho no meio com as pedras no fundo, olha aquela caixa ali com aquela gravura estampada ali que parece um adesivo, mas não é, meus amigos. Foi feito na mão mesmo, eu simplesmente cortei o adesivo, colei e usei a esponjinha para fazer esse detalhe. Essa peça ficou insana, muito linda, e deixa nos comentários se você gostou desse vídeo e o que você gostou dessa peça também. E galera, se gostou do vídeo, deixa aquele likezão, eu tô indo nessa, fui pessoal!